alunos do Vem Diploma! Estamos aqui agora para aprender sobre o capítulo 5 da apostila de vocês, que está aqui na descrição do vídeo, a terceira parte que fala sobre múltiplos e submúltiplos. Eu já ensinei isso para vocês numa outra aula, que inclusive eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir, que lá eu explico com mais detalhes. Mas múltiplos e submúltiplos são medidas provenientes de uma unidade padrão. Nesse exemplo que eu coloquei aqui no quadro, nós temos o metro como unidade padrão, até porque ela é a unidade padrão do Sistema Internacional de Medidas. Então, quando eu falar centímetro, por exemplo, é uma medida do metro, equivale a 0,01 metro. Quando eu falar 1000 metros, a gente sabe que é equivalente a 1 quilômetro. Então, todas essas aqui são provenientes do metro. Decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. E esses aqui são os valores aos quais os múltiplos e submúltiplos são associados. E esses valores aqui eu uso para transformação. Como assim? Imagina um valor qualquer, 50, por exemplo, 50 metros. Eu tenho ali 50 metros e quero transformar esses 50 em centímetros. Quando eu tenho esses expoentes aqui, significa a quantidade de casinhas que a vírgula vai andar. Essa vírgula vai andar de casinhas. E quando eu tenho o sinal negativo, significa que a vírgula vai andar nesse sentido aqui, para o lado de lá. E quando eu tenho positivo, significa que a vírgula vai andar para o lado de cá. Então, nesse caso aqui, eu tenho 50 metros e eu quero transformar ele em centímetros. Basta pegar esse 50 e multiplicar por vezes 10 a menos 2. Então, vamos lá. 50 vezes 10 elevado a menos 2. Qualquer número que seja multiplicado por um número de base 10, a gente vai mexer só a vírgula, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou manter o 50. Como é um número que não tem vírgula, ele tem a vírgula no final. Qualquer número que a gente olha que não tem vírgula aparente, ele tem uma vírgula aqui no final. É como se ele fosse vírgula zero. Então, nesse caso aqui, ó, vezes 10 a menos 2. Então, eu vou andar com a casinha duas vezes no sentido negativo, que é o sentido para lá. Então, nesse caso aqui, ó, 50, vírgula tá aqui. Eu vou andar com a vírgula duas vezes. Andei uma vez, aqui eu preencho com zero. Andei outra vez, aqui eu preencho com zero. Andei duas vezes nesse sentido. Pronto, vírgula zero aqui. Então, eu tenho o quê? 50 metros equivale a 5.000 centímetros. A vírgula tá aqui, tá, gente? É vírgula zero. Vou apagar aqui para colocar um outro exemplo para você. Vamos pensar num número com vírgula. Vamos pensar em 75,52 metros, por exemplo. Eu quero transformar esse número aqui em milímetros. Como que eu faço? Multiplico por 10 a menos 3. Então, 75,52 vezes 10 a menos 3. Vou andar com a vírgula no sentido para lá, que é o oposto do negativo, né? A gente sabe que no plano cartesiano, a gente tem negativo para cá, positivo para cá. Aqui é o contrário, negativo a gente anda para lá, positivo para cá. Então, eu tenho 75,52 vezes 10 a menos 3, vou andar com a casinha 3 vezes para o lado dos negativos. Então, nós teremos 75, 5, 2, a vírgula tá aqui, andou uma casinha, andou duas casinhas, bota o zero aqui, andou três casinhas. A vírgula tá aqui, vírgula zero. Então tem 75.720 milímetros. E a mesma coisa a gente faz também com esses números aqui, que são os múltiplos. O que a gente faz com eles? A gente multiplica pelo valor elevado, anda com a casinha essa quantidade de vezes, só que para o outro lado. Vamos ver como? Vamos supor que eu tenho 123,4 metros e quero transformar em quilômetro. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar por 10 ao cubo. Então, 123,4 vezes 10 ao cubo. Vai ser igual a vírgula tá aqui, vai andar para o lado de lá. Ó, andou. São três casinhas, né? Andou uma casinha, andou duas casinhas, andou três casinhas. Vírgula aqui, zero aqui. Então, vai ser 0,123 4 quilômetros. Esses valores aqui nessa parte de cima, quilômetro, hectômetro, decâmetro, depois decímetro, centímetro, milímetro, são os mais utilizados. E esses aqui são os valores, né, da base 10 dos expoentes deles. Só que nós também temos outros que estão além do quilômetro, né, no sentido positivo, e abaixo do milímetro, que são esses que eu coloquei aqui embaixo. Nós temos o tera, que é o maior, que é vezes 10 a 12. Temos o giga, que é vezes 10 a nona.
Temos o mega, que é vezes 10 à sexta potência. Temos o micro, que é vezes 10 a menos 6. Temos o nano, que é vezes 10 a menos 9. E temos o pico, que é vezes 10 a menos 12. A gente até usa, né, alguns desses conceitos aqui no nosso dia a dia. Para falar, por exemplo, da capacidade de armazenamento de um computador, de um notebook, a gente fala, tem 1 tera, tem 1 mega, tem 1 giga. E aqui também para se referir a tamanhos minúsculos, né, micro, nano e pico. Quer copiar? Então dá um pause aí rapidinho e copia o quadro que eu vou continuar essa parte da matéria. A apostila de vocês traz um exemplo pra gente que diz o seguinte: tem um determinado pacote de parafusos que mede 5,4 kg. E sabendo que um parafuso pesa em média 15 gramas, quantos parafusos vem nesse pacote? Para fazer a transformação nesse exercício, diferente desse negócio de ficar andando com casa, como eu ensinei aqui agora pra vocês e que pode confundir um pouco a cabeça de vocês, eu vou usar a regra de 3, que é mais simples e é um conceito que precisa sempre ser relembrado porque sempre cai na prova de vocês, muitas vezes até mais de uma questão do que a regra de 3. Então vamos lá, eu sei que 1 quilograma equivale a 1000 gramas, é igual 1 quilômetro equivale a 1000 metros, é a mesma relação. Então, se eu sei que 1 quilograma equivale a 1000 gramas, nesse caso aqui agora, eu vou perguntar quanto vale 5,4 quilogramas. 5,4 quilogramas equivale a quantos gramas? Lembre que na regra de 3 são 2 colunas. Então, se aqui eu estou trabalhando com quilograma, eu só posso colocar aqui os valores de quilograma e aqui os de grama. Eu tenho uma igualdade de fração, isso significa que eu posso multiplicar cruzado, então eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes x é x, então x vai ser igual a 5,4 vezes 1000. Então 5,4 aqui, vezes 1000, como são 3 zeros, né? A gente anda 3 casinhas, então 1, 2, 3... 5.400 gramas. Você também pode usar a forma convencional para multiplicar, né? 5,4 vezes 1000. Aí você vai multiplicando, né, por zero, soma o resultado, enfim. Aí você consegue chegar a esse valor de 5.400 gramas. Então, se o pacote tem 5.400 gramas e um parafuso tem 15 gramas, como que eu vou saber quantos parafusos tem no pacote? Simples, basta eu dividir, né? 5.400 dividido por 15, aí eu vou saber exatamente quantos parafusos tem no pacote. Vamos fazer aqui. E por que eu não pude dividir antes o 5,4 por 15? Porque as unidades eram diferentes. Eu não tenho como somar uma banana com uma maçã, por exemplo. Eu tenho que transformar ou 2 bananas ou 2 maçãs. 54 vezes 15, 3, porque 3 vezes 15 é 45. 45 para 54, 9. Baixa o zero aqui. 90 dividido por 15 dá 6. 15, 15, 30, com mais 30, 60, com mais 30, 90. Então aqui 6. 15 vezes 6, 90. Para 90, nada, baixa o zero, não dá, então boto o zero aqui. E eu sei que no pacote vem 360 parafusos. Ok? Entendido? É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica ligadinho, não esquece do like, do comentário, tá bom, gente? Fique com Deus, um beijo e bons estudos!